Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar mais uma aula para a semana. Essa aula é direcionada aos alunos do nono ano do ensino fundamental, de acordo com o material disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, né? No PET 1, primeira semana, a temática vai ser o mundo globalizado e as corporações e organismos internacionais. Bem, para entendermos melhor a nossa temática, é importante que a gente tenha em mente algumas definições importantes, tá certo? O termo globalização, né? Para a gente entender melhor, globalização passou a ser utilizado de forma mais frequente a partir da década de 1960 e desde então não possui uma definição única aceita. De forma geral, globalização pode ser definida como uma maior integração e intensificação entre os países e as pessoas em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais. Dentre suas características figuram a ligação a localidades distantes, impulsionamento do comércio mundial, com movimentação de capital, avanço dos meios de comunicação e transporte. Bem, para facilitar, essa definição acredito que seja mais fácil para que vocês guardem aí, que é muito importante para os nossos estudos. Globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial marcado pelos avanços dos meios de transporte e comunicação. Mundialização. Esse termo também é muito usado como sinônimo de globalização, ou seja, ao invés, muitas vezes, de se dizer globalização, fala-se em mundialização. Porém, alguns autores, historiadores e cientistas políticos, né, eles se divergem com isso, falam que não, mundialização é um outro termo, né? Ou seja, a mundialização refere a um processo que envolve a cultura associado principalmente aos meios de viver e pensar. Sendo assim, para esta aula, o termo mundialização estará relacionado às mudanças, incorporações e assimilação de hábitos e costumes de outros lugares e sua interligação. Organizações mundiais. Bem, surgiram em sua maioria na segunda metade do século XX. No entanto, foi a globalização e o fim da Guerra Fria que elas se consolidaram como importantes atores no cenário internacional, passando por um relativo período de fortalecimento. No cenário mundial, atua na elaboração e regulação de normas, suscitam acordos entre países, buscam atender determinados objetivos, entre outras funções. Existem incontáveis organizações internacionais, isto é, aquelas instituições formadas por dois ou mais estados. Esses estados, com letra maiúscula, como nós já comentamos anteriormente, significa países. Porém, no que concerne o âmbito geopolítico, econômico e humanístico global, algumas delas se destacam pela sua importância. Dentre elas, podemos citar ONU, OMC, OTAN, FMI, Banco Mundial, OIT, OCDE e OPEP. Vamos estudar cada uma delas para que fique mais claro para a gente aí nos nossos estudos. ONU. Dificilmente alguém nunca ouviu falar nessa palavra ONU, né? Que significa essa sigla aí? Organização das Nações Unidas, né? A ONU é considerada o mais importante organismo internacional atualmente existente. Importante por reunir praticamente todas as nações do mundo. Ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939, terminou em 1945, em substituição à antiga Liga das Nações e objetiva promover a paz e a segurança mundial. Aqui temos a bandeira da ONU também, para a gente, toda vez que se deparar com essa bandeira, saber que é a bandeira da ONU. A OMC, né? OMC é termo muito usado aí também nos discursos dentro da geografia, né? A Organização Mundial do Comércio é o organismo internacional responsável por legislar e acompanhar as transações econômicas e comerciais realizadas entre os diferentes países.
Além disso, o seu principal objetivo é promover a liberalização mundial do comércio, visando combater o chamado protecionismo alfandegário, em que uma nação impõe elevadas tarifas para produtos estrangeiros a fim de favorecer a indústria local. Quando algum país tem algum tipo de problema ou entrave com outro estado, ele geralmente recorre à OMC como instância máxima para avaliar e julgar a questão. FMI. Dificilmente assistimos também o noticiário, né, quando fala sobre as condições financeiras de algum país, não ouvimos esse termo aí, né? O Fundo Monetário Internacional é uma organização financeira responsável por garantir a estabilidade econômica internacional. Ele é composto por 187 países e foi criado em 1944, na Conferência de Bretton Woods, sendo financiamento seu funcionamento basicamente ocorre através do gerenciamento e concessão de empréstimo para aqueles países que solicitam. OTAN. A Organização do Tratado Atlântico Norte é um tratado ou pacto militar que inicialmente congregava os principais países capitalistas e objetivava combater o socialismo, que também tinha seu pacto militar, o Pacto de Varsóvia, né, que era uma aliança militar formada por países socialistas, né, mais a União Soviética, que foi criada em 14 de maio de 1955. Porém, desde o final da Guerra Fria, né, com o declínio do socialismo e a extinção da União Soviética, né, os objetivos dessa organização se alteraram, tornando-se como um instrumento militar das grandes potências a fim de intervir em conflitos armados em qualquer parte do mundo para assegurar direitos internacionais ou combater possíveis ameaças ao atual sistema internacional. Banco Mundial. O Banco Mundial foi criado em 1945 na Conferência de Bretton Woods, juntamente com o FMI. Né? Trata-se de uma organização financeira vinculada à ONU, mas que possui a sua própria autonomia. Seu objetivo inicial era conceder empréstimos direcionados aos países europeus que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, esses objetivos mudaram e seu intuito passou a ser o de conceder empréstimo a países da Ásia, África e Américas. OIT. A Organização Internacional do Trabalho é uma instituição responsável por regulamentar, fiscalizar, estudar e avaliar as relações de trabalho existentes em todo o mundo. É considerada uma organização tripartite, ou seja, formada por três tipos diferentes de força: os governos, né, de 182 países, além de representantes de empresas empregadoras, né, geradoras de emprego, e de representações trabalhistas ou sindicais. Temos também a OCDE, né? A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma instituição atualmente composta por 34 países. Seu objetivo é fomentar e incentivar ações de desenvolvimento econômico de seus países membros, além de medidas que visem a ampliação de metas para o equilíbrio econômico mundial e melhorem as condições de vida e os índices de renda e emprego. O Brasil não é membro dessa organização. OPEP, criada em 1960, né, 14 de setembro, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, é uma organização intergovernamental que tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre a produção e venda do petróleo dos países integrantes. Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu sua adesão em janeiro de 2009. A sede da OPEP fica em Viena, né, capital da Áustria. Corporações internacionais ou empresas transnacionais. Esse termo também é para distinguir essas empresas internacionais, né, que se implantam em outros países, também se usou muito e utiliza-se até hoje o termo multinacionais.
tá certo? Corporações internacionais, ou empresas transnacionais, ou também multinacionais. São empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais. Ou seja, a matriz surge em determinado país, quando se expande para outros países, são chamadas de filiais, e as empresas se tornam multinacionais ou transnacionais. As primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, só atingiram o auge de atuação mundial após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das empresas transnacionais é de origem de países industrializados, que após terem conquistado o mercado interno, montaram filiais em outros países, principalmente nos países em desenvolvimento. Exemplos de multinacionais que atuam no Brasil, ou seja, empresas internacionais, né, que foram instaladas aqui no Brasil. E também coloquei a nível de curiosidade aí os países de origem, né? A IBM, né, dos Estados Unidos, Volkswagen da Alemanha, Fiat Itália, General Motors Estados Unidos, Toyota Japão, Nokia Finlândia, Nestlé Suíça, Sony Japão, Siemens Alemanha, Dell Estados Unidos, Peugeot França, entre outros, né, pessoal? Seguindo. Bem, exemplos também de multinacionais do Brasil, ou seja, que tem sua matriz aqui no Brasil e que se expandiram para outros países, né? Temos a JBS, a Gerdau, a Stefanini, Magnesita Refratários, Mafrig Alimentos, Metal Frio, Ibope, Odebrecht, Sabor, Minerva Foods, Tigre, Vale, Natura, Agrale, Itaú Unibanco, Bematec, Petrobras, CZM, Banco do Brasil, Ultrapar, Bradesco, BRQIT Serviços, Randon, Gol, Alusa, TOT TVs, Eliane, M Kassab, Oi, Porto Seguro, Tegma, Semig, entre outras. Bem, a nível de curiosidade, eu acabei fazendo uma pesquisa na revista Exame, da Abril, né? Aí tem uma reportagem sobre as 17 multinacionais do Brasil e sua distribuição pelo número de países, né? Eu acrescentei algumas aqui para que a gente tivesse uma noção, né? Em quantos países essas multinacionais brasileiras estão espalhadas e recortei dessa revista aí, né? Esse quadro aí assim, né? Vamos observar aí. A que tem maior número, que está espalhada em maior número de países, seria a Vale, está em 31 países. Em segundo, vem a Odebrecht, em 28 países. Stefanini, 27 países. WEG, 25 países. Marco Polo, 24. Banco do Brasil, 24. Magnesita, 19. Gerdau, 19. BRF, 19. Itaú Unibanco 19, JBS 17, Andrada Gutierrez 17 países. Bem, pessoal, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, né, a nível de curiosidade, sabendo que consumimos muitos produtos aí assim de multinacionais e não sabemos a origem, né? Simplesmente consumimos. Agora temos uma noção maior do que são empresas transnacionais, né? E sua importância aí no nosso cotidiano. Um abraço, até a próxima.